Hora da gente bater aquele papo com o Gustavo Almeida, o Guga. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Mais um diazinho de expectativas em relação à reunião, as reuniões dos bancos centrais como um todo e principalmente a decisão do FONC amanhã, né? E ontem o clima era de otimismo, né? Quando nos falamos logo cedo, mas a expectativa pela reunião do Banco Central americano e as novas notícias sobre a variante Ômicron no Reino Unido trouxeram aí cautela para os investidores. Como é que você avalia essa aversão ao risco pré-Fed? Eu acho que o mercado, querendo ou não, ele não tem um motivo mega positivo para ir às compras e se manter nas compras, né? Ainda existe essa movimentação de aversão ao risco, como bem colocasse, mas eu já sinto que me parece que o lote está terminando, né? Me parece aí que o mercado ele já sofre um processo de correção, mas ele já é mais lento, né? Mostrando que, de certa forma, pelo menos no curto prazo, nós temos aqui uma certa ineficiência em estar nesse patamar de preço. Então tem espaço, né, para um repique do mercado, para uma alta dos preços ainda, para ir buscar aquela região de 111.500, 113 mil pontos. Tá? Então essa que eu estou enxergando. E sobre a questão da variante, né? Vamos lá, né? Eu estou enxergando que, estou percebendo que a mídia tem dado muita atenção ao tema da variante, né? Isso acaba que pode começar a reverberar e, de fato, né, o mercado dá cada vez mais destaque para ela. Né, e se for um motivo para corrigir as bolsas, né, a correção vai começar a se acelerar, vai começar a ter, principalmente porque lá fora tem espaço para corrigir, lá fora tem espaço para cair, e aqui dentro nós não temos um grande motivo para estimular um grande player a ir às compras. Né, continuamos aí com um problema de gastos por parte do governo, de inflação, enfim, né, temos ainda problemas muito vivos e ainda sem um direcionamento para poder resolver esses problemas no curto prazo, o que consequentemente, né, ainda estimula a bolsa a procurar patamares ainda mais baixos. Por isso que no curto prazo a minha expectativa é que de fato possamos ir até 111, 113 mil pontos e não estou com aquela expectativa que possa buscar a região acima dos 120 mil pontos, pelo menos por hora. E hoje, Guga, será que a gente vai ter um dia positivo ou a gente vai ter que seguir aí com essa cautela? Hoje provavelmente vai ser um dia mais, eu imagino que vai ser um dia um pouco mais trancado, tá? mais parado, assim, pelo menos é o que eu espero. Acho que os investidores eles vão, olhando aqui para o Brasil, né, eles vão tentar se proteger de um mercado, mas como já está há 5 meses num processo de venda, né, tu não vai ter aí um grande estímulo para se vender, né, no curto prazo, porque o mercado já vem vendendo, então tu não tem grandes mãos ainda para poderem executar a venda no mercado agora no curto prazo. Me preocupa um pouco do comportamento dos bancos, né, que fecharam bem feio ontem, né, fecharam nas mínimas do dia, com espaço para continuar suas correções. Ontem eu fiz a análise no programa Geometria, fizeram um pedido para que pudesse analisar Itaú, Bradesco e assim por diante. Então, me preocupa um pouquinho ali o setor bancário, né? Mas, então, o meu olhar é muito mais de ajustes do mercado, né, do investidor se protegendo, ou seja, não indo às compras, né, uma vez que já está vendido já há bastante tempo. Mas, vamos lá, né, deixa eu traçar aqui o cenário para vocês, mostrar aqui nos gráficos que eu consigo enxergar, para que a gente possa também refletir e ajudar o telespectador a tomar suas decisões. Bom, o que eu consigo tirar aqui de informação, tá, neste momento, nessa fotografia, olhando aqui para o movimento que nós tivemos aqui de correção que iniciou na parte da tarde de ontem, na parte das 11 horas da manhã de ontem, depois do arranque, né, onde o mercado foi buscar a região dos 109.500 pontos, que era a nossa análise ontem aqui no pre-market. O mercado ele entrou num processo de ajuste, um processo de correção, né, tentou continuar subindo em 2 etapas e agora está aqui bem num ponto aqui de divisor de águas. Tá? Num cenário positivo, o que eu estou enxergando é a possibilidade do mercado ir buscar essa região aqui dos 108.800 pontos,
tá? Então seria o primeiro patamar que eu consigo enxergar, seria esse 108.800. O segundo patamar, tá, seria para ir buscar os 109.200. Tá? Então esse seria o movimento positivo que eu imagino que a gente possa ter no dia de hoje. Um cenário extremamente otimista, mas aí teria que ter algum trigger para que isso acontecesse, seria o mercado ir buscar a região dos 111 mil pontos, né? 110.900. Tá? Então, eu estou muito mais para o mercado conseguir buscar este patamar de preço do que ir buscar esses 110, 111 mil pontos. O ponto que me chama a atenção aqui, Daniel, quando nós analisamos aqui o comportamento do índice nesse momento, tá, é que eu não tenho aqui uma condição mega favorável para entrar em tendência ainda. Tá? Eu acho que se o mercado conseguir arrancar, ele não consegue se manter o preço e a tendência por um bom período de tempo. Por quê? Eu tive aqui uma amplitude muito grande do indicador frente à média do indicador. Tá? Isso aqui me mostra que, de certa forma, eu tenho uma força de queda aqui de curtíssimo prazo. Tá? Então, eu tenho uma força aqui de curtíssimo prazo. Então, mesmo que o mercado arranque, eu ainda acredito que ele vai questionar bastante nesse patamar de preço entre 108.800 e 109.200 pontos. Legal, Guga. O Banco Central ele divulgou a ata da última reunião do Copom. Basicamente disse que as expectativas inflacionárias seguem altas e que vai precisar manter os juros altos para trazer um cenário de desinflação. Como que você vê esse cenário, Guga? Inflação alta, juros altos, isso penaliza as empresas e acaba refletindo no mercado? Com certeza, né? O dilema agora do momento... vamos lá, a gente está há 5 meses corrigindo, eu acho que essa expectativa de juro alto, inflação alta, já está sendo percebida aí, no comportamento do mercado como um todo. O que eu penso é o seguinte, bom, nós entraremos em 2022 com um juro acima dos 10, né, dos 2 dígitos. E provavelmente a nossa inflação, ela vai ficar ali, né, a expectativa, pelo menos por hora, é que fique ali em torno de 4% e 5%. Por hora, expectativas por hora. Então imagina, né, nós entraríamos em 2022 com um juro de 2 dígitos e com uma inflação, né, na metade do valor dos juros. Né? Então isso vai gerar também uma resposta diferente e possivelmente, né, se pode ter um horizonte positivo no ano que vem em relação a essa questão de juros, né? Porque em algum momento pode ser que a gente comece a ter uma redução de juros novamente. Ok, é um cenário, é uma suposição, não tem nada concreto para poder estar falando isso, estou simplesmente construindo um cenário porque, né, para poder refletir assim, o que eu posso vir a esperar. Na contramão disso tudo, né, por exemplo, tu olha o que tem possivelmente um movimento positivo, mas também tu tem um outro movimento que é a questão das eleições, né, da questão da necessidade de Brasília estar mais alinhado e, querendo ou não, ainda se tem 1/4 de mandato do atual governo. Então tu tem 1/4 de mandato, tem muito tempo ainda de mandato. Se tem um entendimento de que ano que vem nada vai acontecer, então as expectativas também são baixas de que algo possa vir a acontecer no ano que vem. E aí é interessante, porque cria um ambiente que pode vir alguma surpresa aí positiva, né? Porque tu entra com essa sensação de juros altos, os juros podem, de certa forma, em algum momento começar a cair em função da inflação e pode vir alguma surpresa aí pelo lado lá de fora, ou pelo lado de Brasília. Né? O problema daí vai ser, né, colocar na mesa aí o comportamento das bolsas lá nos Estados Unidos. Né? Será que azedam, será que não azedam? E esse é o grande dilema do investidor, né? Ficar traçando cenários, definindo aí situações de posição, definindo o risco de cada momento, né? E como é que vai se expor em cada situação, quanto está disposto a ganhar, quanto está disposto a arriscar, para que possa fazer um bom gerenciamento do seu capital. Legal. A gente pode dar uma olhadinha na Arezzo, que anunciou aí o programa de recompra, né? A empresa disse que as ações estão descontadas. Como é que está no gráfico? Vamos olhar se está descontado. Arezzo. O que nós estamos enxergando aqui? Olha que interessante, né? E o ponto do entendimento da leitura dos ciclos aqui do preço.
Quando nós pegamos aqui essa movimentação que aconteceu no período da queda, no início do ano passado, que foi aquele período ali entre fevereiro e março de 2020, tivemos aquela primeira resposta de Arezzo, né, de alta, onde o preço ele corrigiu 60% da queda. Tá? Tivemos aqui uma tentativa de continuar a tendência, mas uma tentativa frustrada, né? O mercado ele não continuou buscando novas mínimas, e aí nós sabemos por quê, toda a injeção de liquidez, todos os estímulos que se teve e tudo mais. E aí a Arezzo começou a entrar num processo de alta. Primeiro movimento até um patamar de preço de uma estrutura lateral, o mercado questionou, e aí depois tinha um objetivo para ir buscar a região de expansão de 1,68, foi exatamente onde chegou, foi exatamente onde encontrou as máximas. E a partir daqui era desafiador, né, de fato, ir buscar, né, uma sequência na tendência de alta. Tinha um desafio muito grande. Tá? Depois disso, o que aconteceu? Entrou num processo de ajuste, entrou num processo de correção. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que interpretar toda essa queda. O que aconteceu aqui nessa queda aqui de Arezzo? Que níveis atingiu aqui a Arezzo de fato? Deixa eu só ver, eu estou numa escala logarítmica, O que nós tivemos aqui? Bom, tivemos a primeira etapa de queda, numa queda que alcançou aqui os patamares em torno de 25%, tá? Um quarto do movimento de alta. A partir daqui, Arezzo tentou em 2 momentos voltar a subir. Quando nós olhamos até mesmo esse segundo momento, nós tivemos aqui uma valorização de 16% em 8 dias. Aqui também o primeiro movimento de alta, aqui nós tivemos uma valorização de 12% em 12 dias. Tá? E depois seguiu na direção de baixa. A minha expectativa é que pelo menos chegasse aqui no patamar de R$ 61,00. Tá? Eu acho que ainda não chegou nesse patamar de R$ 61,00. A mínima que a Arezzo chegou foi o nível de preço de 64, tá? Mas chegou muito próximo ali. O que eu estou esperando aqui, Daniel, né, para dizer assim, poxa, faz de fato sentido, né, buscar um ponto de compra? Nós temos aqui uma movimentação da baixa. Tivemos aqui uma primeira resposta positiva da Arezzo. Eu estou esperando que tente novamente buscar a tendência, gaste mais tempo, né? Lembrando que tempo é uma constante de transformação, né? na forma como eu interpreto as coisas. Então, esperar com que gaste mais tempo, tente continuar a tendência de baixa, mas sem grandes sucessos. E aí sim nós podemos ter uma situação para projetar, né, aonde a Arezzo pode buscar, né, onde a Arezzo pode chegar num segundo momento. Tá? Então, estou esperando que exatamente a gente tente, né, ter uma nova tendência de baixa, né, tente continuar a tendência de baixa, perdão, em 2 etapas de preferência, e aí sim eu vou ter um ambiente propício para o mercado inverter de direção. Legal. Guga, o Felipe Lipe pede aqui no chat para você dar uma olhada em Vale. Vamos lá? Vamos. Está com um desafio grande, Vale. Tem um patamar de preço ali interessante para ser superado, que é a região de R$ 78,00. Deixa eu abrir aqui ela para vocês. Nós tínhamos... Vale terminou um ciclo de baixa, né, com bastante força, bastante intensidade. Ela chegou aqui até o patamar de 2,0. Tá? E aqui ela já apresentava uma situação aqui nas mínimas, né, já apresentava aqui uma situação de divergência que trazia um ambiente interessante para inverter de direção, né, inverter a tendência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Nós aqui no fundo, né, ela já mostrava aqui situações que ela tinha condições de inverter de direção. Tá? Então, terminou aqui o ciclo de baixa, terminou aqui todo esse cenário aqui. Tá? Nós estamos trabalhando em cima dessa última movimentação, dessa última etapa aqui de baixa. Tá? Então, esse a base, né, com que eu tenho que utilizar para poder fazer a projeção de alta. Então, olha só, Daniel. Onde nós estamos aqui em Vale agora? Deixa eu apagar tudo. Deixa eu fazer o zoom aqui. O que nós tivemos aqui?
minha referência de análise. Deixa eu ajustar aqui no detalhe. Pronto. Ó, tivemos aqui a nossa tendência, a nossa última etapa aqui de tendência de baixa de desvalorização, que saiu da região de R$ 83,00 e foi para R$ 64. Tivemos a primeira resposta positiva, o mercado tentou continuar a tendência, sem muito sucesso, e aí inverteu a direção. Tá? Então, o que eu estou esperando aqui? Qual é a região que é mais importante aqui, Daniel? Essa região aqui, ó, R$ 77,15. Tá? Então, está trabalhando aqui, está oscilando nesse nível de preço. E aí a sequência daqui, eu só enxergo Vale indo buscar R$ 98,00. Então, vencendo este nível de preço, a minha expectativa é que Vale possa ir buscar a região de R$ 98,00. Então, tem ainda um upside legal. Acho que deu uma janela de oportunidade aí bem interessante. Tá tendo aí um repique interessantíssimo do minério de ferro lá na China. E aí a minha expectativa é que possa, de fato, ir buscar esse patamar aí de 98. Legal. Ô Guga, mais uma para encerrar. O Emerson Braga está pedindo VEG e ainda fala, esse Guga manja dos Paranauê. Dos Paranauê? Bacana. Vamos olhar a VEG aqui. Bom, respondendo positivo também em relação ao que nós estávamos imaginando, né? A VEG estava bem ali no desafio, né? Era entre 32 e 33 reais, tá? De fato se manteve acima, tá? Quem sabe, Daniel, assim, vou traçar um cenário mais de médio prazo, tá? Uhum. Acho que o melhor que poderia acontecer aqui no curto prazo é a VEG tentar continuar mais uma vez a ter queda, mas sem conseguir fazer novas mínimas. Tá? Então a gente teria aqui um ambiente, um contexto mega positivo para encontrar uma tendência de alta e uma tendência de alta que se mantivesse. Tá? Porque, querendo ou não, o cenário que nós temos ainda agora é meio que voo de galinha. Né? Então, assim, o preço consegue subir, mas não consegue se sustentar e aí volta a cair. Tá? Então, volta para os patamares que estavam antes. Então, o cenário, e dá para se interpretar aqui no comportamento do preço mesmo, ele não tem uma estrutura que me traga tranquilidade. Olha, não, de fato, agora a gente tem condições de entrar numa tendência. Não, tu tem uma condição de pegar uma distorção do preço, né? Ou seja, ele sai de um patamar e para outro, mas tu não tem aqui um ambiente, uma situação muito fértil para imaginar, não, nós vamos buscar um novo patamar de preço, ele vai se manter nesse novo patamar de preço, depois vai buscar outro patamar de preço, vai se manter no outro patamar de preço. Tá? Então, as coisas elas estão muito pontuais. A gente já vem conversando sobre isso aqui nos pre-market, né? Eu já venho alertando o pessoal já há um mês, né, que todas as oportunidades, ou mais até 40 dias, que está passando muito rápido o tempo. Eu só percebo conforme eu vou vendo mais cabelos brancos aqui na minha cabeça, mas vai passando o tempo e a gente não consegue ainda perceber um ambiente que possa dizer, não, de fato agora nós vamos entrar numa grande tendência de alta. Tá? Mas enfim, afastando um pouco aqui, olhando um pouco mais, né, de longe VEG, tentando pegar aqui um pouco mais de dados para poder interpretar o comportamento, tá? Existe sim uma possibilidade, deixa eu apagar aqui os estudos aqui primeiro, existe sim uma possibilidade de nós enxergarmos aqui VEG e ir buscar, só para ficar bem definido, estou meio atrapalhado aqui hoje nos gráficos. Existem duas possibilidades interessantes, tá? A primeira seria esse rally de alta e buscar, esse primeiro rally de alta e buscar a região de 45,60, tá? Por que essa região de 45,60 aqui? Dá para o público entender, né? Não ser algo assim meio que do nada, né? Quando nós olhamos para a VEG, nós estamos, né, podemos perceber aqui claramente que nós estamos numa tendência de alta, né? A VEG vem num movimento de alta, num movimento ascendente, né? Quando nós chegamos aqui nesse topo, tá? Se nós olharmos, nós temos aqui um movimento onde os topos e fundos eles estão praticamente nos mesmos níveis, né? Mostrando que teve um aumento de volatilidade, ou seja, um aumento de incerteza, tá? Um aumento de divergência de percepção.
tá? E a oscilação não é pequena, é entre 45 e 27, tá? Então é uma oscilação relativamente grande. Quando nós olhamos aqui no tempo, é uma oscilação relativamente grande num topo de mercado, num topo do preço. Tá? Não quer dizer que aqui vai ser a máxima histórica de todos os tempos de VEG, não. Mas num topo de uma tendência, você está enxergando esse aumento dessa volatilidade. Nesse segundo topo, tá? Esse que eu já vou dar um zoom aqui para que fique mais claro para o público interpretar. Nesse segundo topo, que é esse que está marcado aqui, ó, esse segundo topo, ele chegou aqui nos patamares de preço de 88%, ou seja, 90%. É mais ou menos aquela sensação assim do tipo, cara, por que não bateu na máxima, né? Por que não fez uma nova máxima, se tu for perguntar? E aí tem aquela questão do, até mesmo do tentar antecipar, né, algo que já aconteceu no passado. Então a memória é que no passado, nesse patamar de preço, o mercado corrigia. Então nesse segundo momento ele não conseguiu nem ir buscar essas máximas, né? Incertezas, inseguranças, indecisões, tudo mais. Beleza. E aí o mercado voltou para os patamares que tinha buscado, né, de fundo. Então, voltando a subir, tem um ponto aqui que muda bastante a percepção dos participantes. É esse ponto onde rompe o ponto de referência, que eu estou pegando aqui o ponto de referência, este movimento aqui. Rompe esse ponto de máxima, só que não consegue ganhar força, né? Não consegue ir para um novo patamar. Então, essa região aqui dos R$ 45,70 é extremamente importante a ser superada. Tá? Poxa, mas tem um upside gigantesco até lá. Sim, e na minha cabeça o que faz mais sentido é buscar esse upside aqui, tá? Que é mais ou menos de 28%. Ah, então tem a primeira exposição, eu colocaria uma exposição para buscar esse upside aí. A partir daí, vindo alguma nova evidência, vindo algo que estimule ao preço do ativo e buscar novos patamares, né, se transformar, ir para outros patamares de fato, né, aí eu acreditaria que se tem uma chance de buscar o nível de 1,68, que seria R$ 53,80. Tá? Seria aqui, ó. Não sei se está aparecendo na tela de vocês, mas eu acho que está cortado aí na tela de vocês. Até pedi para a produção depois, se pudesse melhorasse aí o enquadramento para que fique mais claro também para todo o público aí. Tá? Mas esse é o cenário que eu consigo enxergar aqui para VEG. Não sei se ficou bem claro para todo mundo. Legal, Guga. É isso aí. Por hoje é só. Até amanhã? Até amanhã. Nos vemos amanhã. Valeu, Guga. Um abraço para você. Valeu, gente. Um abraço. Bom dia, bons negócios. Bom.